Fala pessoal, meu nome é Igor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal FVM Tech. E hoje eu estou trazendo para vocês aqui o Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Não é novidade que a Samsung já lançou a linha 3, né, dele, mas eu gosto de trazer aqui para o canal produtos com custo-benefício muito bom. Esse Buds 2 Pro, ele foi lançado aí na casa de R$ 1.500 e hoje você encontra fácil abaixo dos R$ 1.000. Na faixa aí de R$ 700 a R$ 800. Vou deixar o link na descrição. E vocês vão entender aí ao longo do vídeo por que esse realmente é um custo-benefício se tratando da linha Pro, é a top de linha. Acompanhe. E eu já gosto de começar mostrando o produto, né? Começando aqui pela caixa, porque a caixa sempre tem as principais informações de destaque do produto. Então, virando aqui para vocês. A primeira coisa que eu falo é da cor, vocês viram aqui na frente, esse é a cor violeta, né? Ele também vem da cor branca e da cor preta. Aqui a parte de trás, para começar a falar de qualidade sonora, a gente já começa a falar que é um fone com a qualidade AKG. Então, questão de qualidade sonora é indiscutível. E o primeiro destaque aqui é em questão da qualidade, que ele é um som que vem com Hi-Fi e uma taxa de bits de 24 bits. Então ele é muito superior a qualquer fone aí, até mesmo da linha Pro de outras marcas, né? Logo depois aqui a gente tem o cancelamento de ruído, mas também não é um cancelamento de ruído qualquer. Isso eu vou explicar aqui mais pra frente. Depois aqui do cancelamento de ruído, nós temos a questão de ergonomia, mostrando aqui para você, a Samsung promete que ele é 15% menor que a linha anterior, então isso traduz em ergonomia e conforto para você ficar muito tempo com um fone no ouvido, até porque ele é um fone que ele vai encaixar todo dentro da sua orelha e é um fone intra-auricular, então ele precisa ter uma ergonomia melhor para ser mais confortável. E por último aqui, a questão de bateria. Hoje eu uso um fone, tem até vídeo dele no canal aí, o Galaxy Buds Live. É um fone muito confortável também e a questão de bateria me surpreendeu muito. É um fone que me entrega aí com cancelamento de ruído ativo na mesma média aqui de 4 a 5 horas. Esse daqui promete isso, 5 horas de uso contínuo com cancelamento de ruído ativo e até 8 horas sem o cancelamento de ruído ativo e mais 18 horas de carga pela caixinha. Então, com tudo carregado, com cancelamento de ruído, é só somar aí. Você vai ter mais ou menos 23 horas de fone, sem precisar levar ele até a tomada, né? Vou começar aqui abrindo a caixa para vocês verem o fone. Deixa esse daqui por último. Aqui é um cabinho, que ele é USB tipo C nas duas pontas, né? Isso falando em questão de carregamento. Essa caixa aqui, ela tem um carregamento rápido, né, com USB tipo C, e ela também tem o carregamento wireless. Aqui na tampa, você tem um manualzinho, deixa eu ver aqui por onde que abre. Um manualzinho, né? Tudo certinho, da Samsung, o cabo, e aqui é só a caixinha mesmo, deixar aqui de lado. E a caixinha, igual eu falei, esse daqui é a cor violeta, né? Então tem da cor branca também e tem da cor preta. Você vai escolher, esse daqui é a minha esposa que vai utilizar. A caixinha. Aqui tem as luzes de LED que representam a questão de carga da caixa, tá? Que pisca vermelho, laranja e verde para sinalizar em qual porcentagem que a caixa está de carga. Aqui o Samsung e aqui a entrada USB tipo C, né, para um carregamento rápido dessa caixa. E aqui embaixo ele é compatível com carregamento wireless, né, que você pode fazer tanto naquelas bases wireless como se você tiver um celular compatível com carregamento reverso, você consegue carregar essa caixa aqui também via wireless. É muito interessante. Abrindo a caixa aqui, você tem um fone. A caixa é bem simples e
bem firme aqui, ó, de cabeça para baixo o fone não cai. Ele tem um imã aqui bem legal para ficar no carregamento. Aqui você tem o que eu já falei, que é um som Bahia KG, em questão de qualidade sonora é indiscutível, né? E os fones, você tirando aqui os fones, você tem aqui os dois pontos de carregamento da caixa. Deixando a caixa para cá, você tem os fones. Que esses fones, eles são menores do que a linha anterior, tá? Eles são intra-auriculares, você vai ter que, provavelmente aqui na caixa esqueci de mostrar, mas deve ter algumas borrachinhas, vou ver aqui. Você vai ter aqui algumas medidas de borrachinha, né? E você tem nesse fone 3 microfones, que eles trabalham simultâneo aí, tanto para melhorar a sua conversa, quanto para melhorar o trabalho do cancelamento de ruído ativo. Isso é muito interessante. É um fone que nessa parte aqui, ele é touch. Eu vou mostrar no aplicativo quando eu fizer o parelhamento, que você tocando, você tem algumas funções de 1 toque, 2 toques, 3 toques, né? E ele tem esse sensor aqui mais pretinho. Esse sensor serve para quando você estiver com ele na orelha, você está escutando música, vendo filme, se você tirar o fone da orelha, esse sensor vai entender que esse fone foi retirado da orelha e vai pausar aquela música ou aquele filme. Então, isso além de fazer com que você não perca nada na sua tela, faz com que o fone economize bateria. Isso é muito interessante. Então, o que vem na caixa é basicamente isso. Ah, pessoal, desculpa, eu falei das borrachinhas aqui e acabei não mostrando. Ela veio aqui dentro do cabo e por se tratar de um fone intra-auricular, sempre tem outras medidas, né, de borracha aqui para você, porque é bem diferente uma orelha da outra, né? Então essa que vem no fone sempre é a intermediária. Aí você tem aqui um par de borrachinha menor e um par, opa, caiu. E um par de borrachinha maior. Aqui vem no fone é intermediária. Então você vai fazer os testes aí e vai ver a que melhor adapta ao seu ouvido, né? É isso. Tirando tudo que já está aqui que eu já mostrei para vocês. Agora, continuando mostrando um pouco do fone aqui, eu tenho um Z Flip 5, então ele tem uma conectividade, né, muito boa aqui com os acessórios Samsung, obviamente. E eu vou fazer um emparelhamento aqui e mostrar um pouco das funções que tem dentro do app do fone de ouvido. Bacana? Então vamos lá, eu vou gravar minha tela e vou mostrando para vocês essas funções que aparecer. De imediato, por mais que eu nunca tenha emparelhado um com o outro, só de ser Samsung, eu abrindo aqui, teoricamente ele teria que aparecer para mim sem eu ter que pesquisar. Então eu abro, espero um pouquinho aqui, tá gravando minha tela, ele teria que aparecer aqui para mim ou tirando aqui. Na verdade, só de abrir teria que aparecer. Olha lá, Galaxy Buds 2 Pro. Então eu já venho conectar. Ele já está buscando. Por ser aparelho Samsung, você tem essa facilidade. Porém, ele também é compatível com outras marcas, tá? Então aqui ele já conectou, está atualizando o software, só aguardar, já deu 100% aqui. Vamos aguardar. Aceito, beleza, continuar. Tá aparecendo, vou deixar a tela gravada aí para vocês, tá aparecendo tudo, tá? Deixar aqui o microfone para vocês visualizarem. Apareceu a tela aqui para mim, que ele me dá aqui a porcentagem de bateria já dos fones, né? Depois eu vou colocar para carregar, mas eu já vou começar a mostrar algumas funções dentro do aplicativo de fone de ouvido, tá? Começando a falar aqui pela primeira função, que é bem diferenciado, que é o cancelamento de ruído dele, porque não é um cancelamento de ruído qualquer. Ele, nessa linha 2, a Samsung incluiu a inteligência artificial. Então, é uma linha que vai afastar muito da primeira geração, porém vai perder pouco para a terceira geração, porque já é uma linha muito inteligente, tá? E começando aqui com a principal diferencial, que é o cancelamento de ruído. Por se tratar de um fone de ouvido intra-auricular, ele já consegue trabalhar o cancelamento de ruído muito melhor do que qualquer outro fone. Esse fone, ele tem 3 microfones, né? Que é para melhorar aí sua voz numa conversação de aplicativo, numa chamada normal, e também para atribuir esses 3 microfones ao cancelamento de ruído, para ele entender o tipo de som que ele vai ter que cancelar, né? Então, mostrando aqui,
A princípio, ele está com o cancelamento aqui desativado. Mas como que ele funciona? Quando você ativa o cancelamento de ruído, eu vou colocar o fone aqui para mostrar para vocês como que funciona o cancelamento de ruído. E mostrar também como que ele fica no ouvido, né? Não sei se dá para vocês verem, é um fone que fica firme. Realmente ele é bem confortável, colocando aqui, depois eu faço um review para vocês, né? Mas ele parece ser muito confortável. E só de colocar ele aqui no ouvido, deu para perceber que o cancelamento de ruído já ativou. E como que funciona essa inteligência aqui do cancelamento de ruído? Eu estou com ele aqui no ouvido, não estou ouvindo música nem nada. Mas, se eu estiver escutando uma música, ele vai estar ativado. E se de repente eu começar a conversar com alguém, do cancelamento de ruído ativado, ele vai passar para o som ambiente, na terceira parte aqui, entendeu? Ou até mesmo desativar. Mas o som ambiente ele vai trazer o som ambiente para que eu escute a pessoa melhor, né? Para que eu não precise tirar o fone de ouvido para conversar com essa pessoa. Então, se eu estou escutando uma música, estou concentrado em uma situação, alguém vem conversar comigo e eu converso com essa pessoa, automaticamente esse cancelamento de ruído é desativado e ele passa pro som ambiente. Vocês viram aí na tela que só de eu colocar o fone, ele já pulou pro cancelamento de ruído. Isso é muito interessante. Então, vou tirar aqui para ficar mais fácil para escutar vocês. Aqui, ó, só tirar um, ele já desativou. Começou a tocar uma música aqui, vamos ver se ele passa. Já passou para o cancelamento de ruído. Vou começar a falar. Tirei aqui. Ele desativou. Vou parar a música aqui, porque ele ativou a música automático, tá? E as outras funções aqui, além do cancelamento de ruído, detecção de voz. Aqui, ó, você tem que ativar para funcionar daquela forma. Então, eu vou pôr num tempo baixo aqui, ó. Com essa detecção de voz, ele desativa ou entra em som ambiente o cancelamento de ruído. Então, eu vou pôr aqui, vou ficar em silêncio. E quando eu começar a falar, aqui, automaticamente ele já passou para o som ambiente. E realmente, eu estou escutando muito o som ambiente. Ele está trazendo tudo do som ambiente. E como eu coloquei para ele desativar após 5 segundos, se eu parar de falar agora, ele vai voltar para o cancelamento de ruído. Vamos esperar. Isso é muito legal. Eu tirei agora o fone de ouvido, ele pausou a música e desativou o cancelamento de ruído para economizar bateria. Isso é muito interessante. Então você consegue economizar bateria, você consegue concentrar numa situação e se alguém conversar com você, você consegue conversar com essa pessoa sem que precise tirar o fone para escutar essa pessoa. E só pelo pouco que eu escutei uma música que ele diminui a música e traz o som ambiente para dentro, a diferença é assim, absurda. Tá? E aqui a gente tem o áudio 360. Esse áudio 360 aqui é muito interessante. Se você estiver escutando uma música ou um filme, você pode ver a posição que você fica para a tela, ele está mostrando aqui minha tela, está aparecendo aí para vocês. A posição que fica na tela, ele vai trazer para mais perto do fone a posição que está mais próximo da tela. Então, conforme você muda a posição do rosto, ele vai trazer para você esse volume maior, digamos assim. E além dos efeitos do filme, né? Ele tem um som de alta qualidade hi-fi, de 24 bits, então ele tem um som muito claro com bastante efeito. E esse som áudio 360, ele também funciona de uma forma muito bacana. Você pode gravar, se você for gravar um vídeo, você gravando com um fone de ouvido, esse vídeo, ele vai gravar esse vídeo com um som 360. Então, quando você for reproduzir esse vídeo, se você estiver gravando, tiver um pássaro no fundo, um avião passando, ele vai fazer todo esse efeito no seu vídeo como se fosse um home theater, por exemplo, 5.1, 7.1, é muito interessante. Aí se você quiser esse tipo de efeito, é só ativar ou desativar aqui, fica a seu critério. A questão aqui, eu falei para vocês, que ele é sensível ao toque. Então você tem a função de toques, está aqui ativado, você entra na função de toque e tem todas essas opções aqui e algumas que são configuráveis.
Então aqui, tocar uma vez, reproduz ou pausa a faixa. Toque duplo, próxima faixa. Então você pode configurar isso aqui de acordo com o que você quer, ou se você não quiser, você pode desativar o toque. Às vezes você encosta muito por acidente, você acaba pausando ou até mesmo desligando uma chamada. No meu caso, eu uso sempre com ele desativado, porque eu também uso com ele com relógio. Então se eu quiser pular uma música, pausar, parar, eu faço tudo pelo relógio. Então eu prefiro que o fone fique com os toques desativados. Mas aí vai a critério de cada um. Continuando aqui nas configurações, você tem as configurações de fone de ouvido. Então você tem outras aqui configurações que começam, por exemplo, pelo equalizador. Esse fone aqui ele tem uns drivers muito bons, inclusive para grave e Twitter. Então ele vai te dar, além da taxa de 24 bits, se deixar o áudio muito claro, ele vai te dar bons graves e bons agudos pelo Twitter, né? Mas aí se você achar que ele está te entregando pouco grave, você pode mudar aqui. Eu quero som mais graves, eu quero som mais agudos, ou não, vou deixar no normal ou mais nítido, dependendo do que você estiver escutando aqui, né? Eu acho que ele entrega um som bastante equilibrado, então eu deixo no normal aqui, porque aí vai vir grave com boa proporção, agudos com boa proporção e não vai distorcer, então fica legal. Tem aqui testes de ajustes de fone, então de acordo aqui com que você mexe ruído, ele vai se ajustar, isso é muito legal. Tem aqui ativação por voz Bixby, então se você tiver um aparelho da Samsung aqui e ativar a Bixby, você vai ter algumas funções aí por voz, para ligar para pessoas ou pausar música por voz, entre outras funções. Aí você ativa ou desativa, né? Tem a função aqui ler voz alta, eu passei, ler voz alta as notificações. Então se você tiver com o celular no bolso, receber um SMS, por exemplo, ele vai ler para você esse SMS para que você não precise tirar o celular do bolso, a não ser que seja uma urgência. Continuando aqui, outras funções. Detecção de fone de ouvido. Detecção dos fones de ouvido, né? Ele reproduz alguns sons aqui muito bacana. Conexão direta com fone de ouvido é legal, porque por mais que você não tenha um aparelho da Samsung, se você fez o primeiro emparelhamento, depois disso, só de abrir a caixa, você não precisa nem tirar ele de dentro. Você abriu a caixa, o aparelho já vai identificar esse fone. Aí se você desistir, só fechar a caixa, se você for usar, só tirar ele da caixa. Entre outras dicas aqui, por exemplo, o Labs também, que é questão de laboratório de áudio. Então você pode configurar de várias formas esse fone. Então, o da Samsung, que esse aplicativo da Samsung, é um dos mais completos possíveis aqui. E por se tratar de um fone top de linha, você tem muito diferencial aí, como por exemplo esse cancelamento de ruído inteligente, essas funções de toque, né? E eu esqueci de mencionar para vocês a questão da IA. Eu falei que ele já vem com a inteligência artificial, que trabalha, por exemplo, no cancelamento de ruído. Porém, essa inteligência artificial também trabalha em outras funções, como, por exemplo, ele tem o tradutor simultâneo. Então, se você tiver uma viagem fora do país e não sabe falar o idioma do país, um inglês, um espanhol, por exemplo, você pode ficar com o fone, usar o aplicativo aqui no aparelho para fazer a tradução simultânea. E essa tradução simultânea ainda não depende de internet. Então, mesmo que você esteja sem internet, essa tradução simultânea vai funcionar. Então, quando eu falo que esse fone chegou agora com um custo-benefício muito bom aí, perto da casa de R$800, é porque ele vai derrubar qualquer um. E a Samsung incluiu nele, nessa versão na 2, a inteligência artificial. Então, ela afasta muito da versão 1, então ela ficou muito melhor do que a versão 1 e não fica tão longe da versão 3, que hoje você encontra aí por R$1.500, R$1.600, dependendo da versão, até mais cara. Então, quando eu falo que esse custo-benefício desse fone, na média de R$700 a R$800, ficou uma coisa surpreendente, ficou. Lembrando vocês que eu vou deixar o link aí na descrição, beleza? E acredito que eu não tenha deixado de passar nenhuma informação aí muito importante a respeito dos fones.
né? E eu não posso finalizar esse fone sem passar para vocês pelo menos as primeiras impressões aí da qualidade de áudio. Eu já uso um fone da linha Buds, né? Então, esses fones Buds vêm com a qualidade AKG, então é indiscutível a qualidade AKG, mas eu escolhi um vídeo aqui que dá para você ter a noção de profundidade, de efeitos e graves e agudos. Vou dar play aqui. Já coloquei esse fone, eu achei ele extremamente confortável. Para te falar a verdade, eu não gosto muito de fone intra-auricular. Mas esses fones aqui me surpreenderam, a facilidade que ele encaixou na minha orelha, e eu tô achando ele até mais confortável que o meu Buds Live. Mas eu vou colocar aqui, só pra gente ter uma noção do que o som dele é capaz de fazer. Estou conversando aqui com vocês e ele já ativou, sem perceber que ele já ativou o som ambiente. Então ele já está trazendo para mim aqui minha voz, estou ouvindo muito melhor minha voz. E eu vou parar de falar, eu tenho certeza que ele vai entrar no cancelamento de ruído, igual eu mostrei para vocês, e começar a tocar a música. Deixa eu ouvir uma música aqui para passar os efeitos para você. Dá para entender muito. Eu começando a falar com vocês novamente, ele já voltou para o som ambiente, então ele reduz muito o volume da música, mas ela ainda está tocando no fundo e eu estou ouvindo muito melhor o som ambiente. Mas já dá para captar os efeitos, a profundidade, o som circulando todo aqui nos fones, igual um efeito de home theater, um 5.1, um 7.1, ele faz essa simulação, até porque eu acho que eu esqueci de falar para vocês, ele tem Dolby Atmos. Então, o efeito, a qualidade sonora é top demais. Agora, os graves e os agudos, por se tratar de um fone que tem uma taxa de 24 bits e é um fone hi-fi, o que está me surpreendendo mais em relação aos outros fones não é a potência do grave ou a qualidade do agudo aqui. Realmente é a clareza do som. É uma coisa surpreendente. Vou parar de falar aqui novamente, ele vai, depois dos 5 segundos, voltar para o cancelamento de ruído. Realmente ele já voltou para o cancelamento de ruído e agora parou novamente. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá tocando uma música aqui, eu vou tirar e para vocês verem que o sensor automaticamente para a música, né? Então tirando os dois aqui do ouvido, pondo aqui na mesa, automaticamente pausado. Você não perde uma música, uma cena do filme, se você precisar tirar ele de urgência ou o que seja. Então, para finalizar esse vídeo, né, o último que eu deixei por último aí, que eu lembrei de não ter falado, foi a respeito do Dolby Atmos, e eu falei, ele possui Dolby Atmos. E para finalizar, hoje, para mim, no mercado, em relação a custo-benefício, e por se tratar de um fone top de linha, eu acho que no mercado hoje, ele não tem um concorrente que entrega o que ele entrega pelo valor que ele está entregando hoje. Beleza? É um fone Samsung, Buds, extremamente compatível, obviamente, com os aparelhos Samsung e também compatível com outras marcas, Apple, Motorola. Porém, aí você tem que baixar o aplicativo, talvez você perca algumas funções, né? Mas é um fone aí na casa dos 800 que ficou top demais, indico demais. Me surpreendeu por se tratar de ser um fone intra-auricular, me surpreendeu muito, né? Porque eu nunca gostei de fone intra-auricular, mas esse encaixou bem, não se mostrou um fone que vai cair fazendo um exercício físico, uma academia. Sim, lembrei de última coisa, é um fone que tem o IPX7, ele é a prova d'água, então você pode mergulhar ele até 1 metro de profundidade, por até 30 minutos. Não significa que você vai nadar com fone, mas em caso de algum acidente, ele está preparado aí para isso. E é isso, pessoal. O vídeo foi esse. Se vocês gostam aí de tecnologia, eu sei que vocês gostam de vídeos de fone de ouvido, fica essa dica aí muito bacana. Me sigam lá no Instagram. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, me sigam aí, se inscreva no canal, né? Fica essa dica bacana e é isso. Valeu, até a próxima.